E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Não importa o resultado, essas palavras ressoam com uma intensidade que vai além da simples frase de consolo, mas elas carregam consigo a força de um sentimento coletivo, o espírito de um grupo que, mesmo diante dos desafios, se recusa a ser definido apenas pelo placar final. Na verdade, o resultado é apenas uma parte da história. A verdadeira essência está no caminho percorrido, no aprendizado que fica e na evolução que não pode ser medida por números. E foi exatamente isso o que se viu nos últimos dias. A equipe, seja no esporte, no trabalho ou em qualquer outra jornada coletiva, mostrou que mesmo quando o final não é o esperado, a evolução é inegável. Cada passo dado, cada tentativa superada, cada desafio enfrentado, tudo isso se traduz em crescimento. O verdadeiro prêmio está na transformação constante, na capacidade de se reinventar e na dedicação incessante. O time se entregou com garra e determinação, e mesmo com os tropeços e obstáculos no caminho, a força de vontade jamais se desfez. Os momentos de adversidade, longe de enfraquecer, serviram como combustível para o desenvolvimento individual e coletivo. Cada erro, cada dificuldade foi uma oportunidade de aprender e se aprimorar. A cada jogo, a cada ação, a equipe percebeu que o aprendizado vai muito além da teoria. É no campo, no suor, nas trocas de passes e nos olhares que se cruzam que as lições se tornam reais. E é nesse processo que se formam os verdadeiros campeões. Não são apenas aqueles que levantam troféus ou recebem medalhas, mas aqueles que se superam a cada dia, que se reinventam a cada situação, que crescem com os desafios. A mudança mais visível e talvez mais importante foi a atitude da equipe. Eles entenderam que para evoluir não era preciso vencer a qualquer custo, mas sim aprender a ser melhores a cada dia. A cada jogo, a cada exercício, o objetivo deixou de ser apenas o resultado final e passou a ser o aprimoramento constante. Isso não significa que a vitória tenha sido descartada. Pelo contrário, o desejo de vencer nunca esteve ausente. Porém, os membros da equipe começaram a perceber que a verdadeira recompensa não está apenas na medalha, mas no processo que os levou até ela. Cada vitória pequena, cada superação diária tinha um valor imensurável. E isso ficou claro quando eles começaram a refletir sobre o que realmente significa evoluir. Os técnicos, os jogadores e todos os envolvidos foram testemunhas de que a evolução não acontece apenas nas vitórias. A derrota, muitas vezes temida, também se mostrou como uma grande aliada. Ela é, na verdade, um reflexo do que ainda precisa ser melhorado, uma indicação do caminho que deve ser trilhado. Cada desafio foi uma oportunidade de crescimento, de se olhar no espelho e ajustar a rota. Além disso, a equipe criou uma cultura de apoio mútuo. Não houve mais espaço para críticas destrutivas, mas sim para o incentivo constante, a união. Entre os membros foi, sem dúvida, um dos maiores fatores de sua evolução. Eles aprenderam que juntos se tornavam mais fortes, mais resilientes e mais preparados para qualquer situação. O público, por sua vez, percebeu a mudança na equipe. Aqueles que antes eram apenas espectadores, agora se tornaram parte ativa da jornada. As vitórias, embora importantes, passaram a ser apenas uma consequência do trabalho árduo e da dedicação. A plateia, mais do que nunca, passou a valorizar o esforço e a luta dos atletas, e não apenas o resultado final, e esse sentimento é contagiante. A mensagem é clara, não importa o resultado, o que importa é a evolução, a transformação, o crescimento, e isso vai muito além do esporte. Na vida, todos nós passamos por momentos de dificuldade, por situações em que o resultado final não é o que esperávamos. Mas o que realmente importa é o que aprendemos, como nos adaptamos, como evoluímos. A equipe provou, mais uma vez, que o mais importante não é o título, mas o processo que nos leva até ele. E esse processo, cheio de altos e baixos, é o que molda os verdadeiros vencedores. Aqueles que, ao final de cada jornada, podem olhar para trás e dizer: eu evoluí, eu cresci, eu sou melhor do que ontem.
E se há algo que essa equipe tem em abundância, é esse sentimento de superação e de crescimento constante, independentemente do que aconteça nos próximos desafios. A certeza é uma só: evoluíram, aprenderam e se tornaram melhores a cada dia. O resultado, esse sim, já está claro. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusivas. Bora continuar! À medida que os dias passam, a equipe não apenas acumula experiências, mas constrói algo muito mais valioso, uma história de resiliência. A cada treinamento, a cada obstáculo superado, um novo capítulo se abre, reforçando a ideia de que o verdadeiro sucesso não é medido por troféus ou vitórias rápidas, mas pela constância da evolução. Isso reflete a verdadeira natureza do progresso. É lento, mas ininterrupto. Cada dia é uma nova oportunidade de se tornar um pouco melhor do que ontem, e isso é um mérito que ninguém pode tirar. O conceito de não importa o resultado se tornou a filosofia central que rege as atitudes de cada membro da equipe. Eles começaram a perceber que, ao focar no próprio crescimento, as vitórias se tornam quase uma consequência inevitável, e essa mentalidade fez com que a pressão, muitas vezes insustentável em competições, fosse transformada em motivação para continuar o trabalho árduo. A vitória não é o objetivo, mas sim o reflexo do esforço contínuo. Com o tempo, o treinador adotou uma abordagem mais holística, compreendendo que, para que cada indivíduo se desenvolvesse plenamente, era necessário mais do que apenas aperfeiçoamento técnico. O desenvolvimento mental e emocional passou a ser tão importante quanto o físico. Aprender a lidar com as adversidades, aceitar os erros e não se abater por um resultado negativo foram lições cruciais para o amadurecimento de todos os envolvidos. Esse entendimento de que a evolução está no processo foi reforçado por cada um dos atletas. Eles descobriram que o verdadeiro teste não está na final, mas no percurso que os leva até ela. Cada treino, cada desafio, cada dificuldade se transformava em uma peça importante no quebra-cabeça do desenvolvimento pessoal. Eles aprenderam a abraçar o desconforto, pois sabiam que ele era a chave para o crescimento, e a transformação também foi visível fora das quadras, dos campos ou das pistas. A equipe passou a ser um exemplo para todos ao seu redor. A atitude de perseverança, a forma como enfrentaram os contratempos, não apenas com uma postura positiva, mas com uma busca incessante por melhorar, inspirou outros a seguir o mesmo caminho. O aprendizado foi compartilhado, e logo o grupo se tornou uma referência, não apenas em termos de desempenho, mas de mentalidade. Essa jornada de evolução também ajudou a reconfigurar o olhar da sociedade sobre o que é ser bem-sucedido. Em um mundo em que a vitória é muitas vezes vista como a única medida de sucesso, a equipe trouxe à tona a ideia de que o processo é, de fato, mais importante que o destino. As transformações vividas por cada membro são as verdadeiras vitórias. O que se tornou evidente é que o fracasso não existe quando há aprendizado constante. O apoio entre os membros da equipe, antes visto apenas como uma necessidade, agora se tornou uma verdadeira força propulsora. A solidariedade não era mais uma opção, mas um alicerce essencial. Em momentos de dificuldade, o grupo se uniu ainda mais, apoiando-se mutuamente e lembrando a todos que o sucesso de um era, de fato, o sucesso de todos. Esse senso de coletividade foi um dos maiores marcos dessa trajetória de evolução. Um dos grandes aprendizados que todos levaram dessa jornada foi a importância de manter a cabeça erguida diante das adversidades. Se antes qualquer derrota parecia ser uma marca indelével, agora ela era apenas uma etapa do processo de crescimento. Os membros da equipe se tornaram experts em aprender com cada revés, encontrando neles as sementes para o próximo avanço. Cada desafio foi abraçado como uma oportunidade para crescer, não uma sentença de fracasso. Essa mentalidade de evolução contínua também se refletiu nas conversas entre os atletas. O ambiente antes mais competitivo se tornou mais colaborativo. Todos tinham algo a ensinar, e todos estavam dispostos a aprender. O ego foi deixado de lado, e o coletivo se tornou o centro de tudo. Eles passaram a se ver como um grupo unido por um propósito maior do que apenas vencer, o propósito de se tornar a melhor versão de si mesmos. E o que isso significa para o futuro? Se a evolução foi a chave para o presente, ela certamente será a chave para o futuro também.
A equipe, agora mais forte do que nunca, se prepara para os próximos desafios com a confiança de que, não importa o que aconteça, já são vencedores em sua própria jornada. O futuro, assim, não é uma promessa de glória instantânea, mas uma oportunidade contínua de crescimento. Eles sabem que enquanto continuarem focados no processo, as vitórias serão apenas uma consequência natural de suas ações. Por fim, a equipe se tornou um símbolo de perseverança e aprendizagem. O conceito de evolução vai além das quadras, pois é um reflexo de como devemos viver nossas vidas. Em cada etapa, cada movimento, há sempre algo a ser aprendido, algo a ser aprimorado, e no final, isso é o que realmente importa. A jornada, e não apenas o destino. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.